O motor do Mercedes desligou em frente ao posto de conveniência. Augusto Vilar olhou para o painel, respirou fundo e alcançou a maçaneta. Mais um dia terminando vazio como os outros. Uma batida no vidro. Ele virou a cabeça. Uma menina segurava um buquê de rosas brancas amassadas. Não podia ter mais de 10 anos. Uniforme escolar surrado, tênis rasgado na ponta, cabelo preso num rabo de cavalo torto. Mas não foi isso que fez o ar sumir dos pulmões dele. Era o rosto, os olhos escuros, a curva do nariz, o jeito como a boca se curvava num sorriso cansado. Augusto segurou o volante com força. As mãos tremeram. Ela bateu de novo. "Moço, leva uma florzinha?" A voz atravessou o vidro fechado e acertou um lugar fundo que ele tinha jurado esquecer. Era impossível. Mariana estava morta há 10 anos. O bebê também. Ele viu os papéis, assinou o atestado, enterrou os dois na mesma cerimônia. Mas aquela menina... Ela inclinou a cabeça para o lado, igual Mariana fazia quando ficava impaciente. "Moço!" Augusto apertou os olhos, tentou respirar direito, mas o peito pesou. Ele destravou a porta devagar e saiu do carro sem conseguir desviar o olhar. A menina deu um passo para trás quando ele saiu do carro. "Desculpa se assustei o senhor. É que já está tarde e ainda tenho umas flores para vender." Augusto abriu a boca, mas nada saiu. Ele ficou parado na calçada, olhando para ela como quem vê um fantasma em plena luz do dia. "O senhor está bem?" Ele piscou rápido e pigarreou. "Tô. Desculpa, eu... Quanto custa?" R$ 5 cada uma. Ela levantou o buquê. "Mas se o senhor levar 3, faço por 12. Augusto enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. Os dedos ainda tremiam. Ele abriu e viu apenas notas de 50 e 100. "Quantas flores você tem?" A menina olhou para o balde de plástico encostado no muro do posto. "Umas 20, mais ou menos. Eu levo todas." Ela arregalou os olhos. "Todas? Todas. Mas o senhor nem sabe se tem espaço no carro para... Não importa." Ele estendeu uma nota de 100. "Fica com o troco." A menina não pegou o dinheiro. Ficou olhando para a nota, depois para ele, com uma expressão que misturava desconfiança e algo parecido com pena. "O senhor bebeu?" Augusto quase riu, mas o som saiu errado. "Não, eu só... preciso das flores." "Para quê?" Ele não tinha resposta. Continuou com a mão estendida, esperando. A menina suspirou e pegou o dinheiro devagar. Guardou no bolso da mochila e foi buscar o balde. Voltou carregando tudo com dificuldade, mas recusou ajuda quando ele se aproximou. "Eu consigo." Ela colocou o balde no chão entre os dois e começou a separar as flores. Augusto se agachou na altura dela, ignorando o terno que encostou no asfalto sujo. "Como você se chama?" "Isadora." Ela não olhou para cima. "Mas todo mundo me chama de Isa." O nome caiu nele com peso. Mariana tinha dito que se fosse menina, queria chamar de Isadora. "Você mora por aqui, Isa?" "Ali." Ela apontou para o fim da rua com o queixo. "Numa casa perto da igreja." "Com quem você mora?" Agora ela parou e olhou para ele direto. "Por que o senhor quer saber?" Augusto respirou fundo. Precisava controlar a voz. "Só curiosidade. Desculpa se fui inconveniente." Isadora voltou a arrumar as flores. Mais devagar agora. "Moro com a minha avó. Só nós duas." "E os seus pais?" "Minha mãe morreu quando eu nasci." A voz dela ficou baixa, mas firme. "Nunca conheci meu pai. Nem sei quem é." Augusto sentiu o chão desaparecer embaixo dele. Segurou o joelho com força para não perder o equilíbrio. "Sinto muito." "Tá tudo bem. Minha avó sempre cuidou de mim direitinho." Ela amarrou as flores com um barbante velho. "Pronto. O senhor quer que eu ajude a colocar no carro?" "Não precisa." Ele se levantou devagar, pegou o balde e caminhou até o porta-malas. Colocou tudo lá dentro sem nem olhar direito. Quando fechou e voltou, Isadora já tinha a mochila nas costas. "Obrigada pela compra." Ela deu um meio sorriso. "Foi a melhor venda da semana."
Espera. Ela parou. Augusto voltou até ela, tentando organizar os pensamentos que corriam descontrolados. Não podia simplesmente ir embora. Não agora. Sua avó, ela está bem de saúde? Isadora torceu a alça da mochila. Por que o senhor pergunta tanto? Porque eu quero ajudar. A gente não precisa de caridade. A forma como ela disse aquilo, firme, com dignidade, fez Augusto engolir seco. Ela não tinha nem 10 anos, mas já sabia se defender. Não é caridade, eu só quero fazer uma coisa boa hoje. Isadora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou a alça da mochila e cruzou os braços. Minha avó tá doente, precisa de remédio caro. Eu vendo flor todo dia depois da aula, mas não dá para pagar tudo. Que tipo de doença? Do coração. O médico disse que ela precisa de uma cirurgia, mas a gente está na fila do SUS faz meses. Augusto enfiou a mão no bolso de novo e tirou o cartão de visita. Escreveu alguma coisa no verso e estendeu para ela. Esse é o meu número. Liga quando sua avó precisar ir no médico. Eu pago tudo. Isadora não pegou o cartão. Olhou para ele com aquela desconfiança de quem já aprendeu a não confiar fácil. Por quê? Porque eu posso. Ninguém faz isso de graça. Eu faço. Ele deixou o cartão na mão dela, mesmo sem ela pegar direito. Não precisa me ligar agora, mas guarda. Quando precisar, liga. Isadora ficou olhando para o cartão, depois para ele. A expressão no rosto dela mudou, ainda desconfiada, mas com algo parecido com esperança tentando aparecer. O senhor é dono de empresa? Sou. E não tem mais o que fazer com o dinheiro? Augusto quase sorriu de novo, mas aquele nó na garganta não deixou. Tenho. Mas nada disso importa tanto quanto deveria. Ela guardou o cartão no bolso da mochila devagar. Vou pensar. Tudo bem? Isadora deu 2 passos para trás, ajeitou a mochila e acenou de leve antes de virar e começar a andar. Augusto ficou parado, vendo ela sumir no fim da rua, pequena debaixo dos postes que começavam a acender. Quando ela desapareceu, ele voltou para o carro, sentou no banco e ficou com as mãos no volante. O rosto dela, a voz, a idade, 10 anos, tudo batia, tudo. Mas era impossível. Tinha que ser. Ele ligou o carro, mas não conseguiu sair do lugar. Ficou ali, respirando fundo, tentando não desmoronar enquanto o mundo girava rápido demais ao redor dele. Augusto chegou em casa 2 horas depois. A mansão estava escura. Sempre estava. Ele entrou, largou as chaves no aparador e subiu direto para o quarto. Não acendeu as luzes. Conhecia cada degrau de memória. No closet, tirou o paletó e a gravata. Sentou na cama king size e ficou olhando para o vazio. A casa tinha 12 cômodos. Ele usava 3. O telefone tocou. Número da secretária. Ele desligou sem atender. Levantou, foi até a cômoda e abriu a gaveta de baixo. Embaixo das camisas dobradas tinha uma caixa de sapato velha. Ele pegou e voltou para a cama. Abriu devagar. Fotos. Dezenas delas. Mariana sorrindo na praia. Mariana com o vestido de noiva. Mariana grávida de 7 meses. Mão na barriga. Olhos brilhando. Ele pegou essa última e segurou com cuidado, como se pudesse rasgar sozinha. 10 anos. Fazia 10 anos desde aquela noite. O acidente tinha sido na rodovia. Caminhão invadiu a pista, batida frontal. Augusto dirigia, saiu com alguns cortes. Mariana foi direto para o hospital em coma. Ela morreu 3 dias depois sem acordar. Os médicos disseram que o bebê não resistiu. Augusto assinou os papéis. Enterrou os 2 juntos. Nunca questionou, nunca teve força para questionar. Construiu a empresa como fuga. Trabalhou 16 horas por dia durante anos. Virou referência no setor. Ganhou prêmios. Multiplicou o patrimônio em 10 vezes. Mas voltava sempre para casa vazia. Sem fotos nas paredes, sem barulho, sem nada que lembrasse que um dia aquilo foi para ser um lar. Ele olhou para a foto de Mariana grávida de novo. O rosto de Isadora apareceu na mente dele, nítido. Os olhos escuros, o jeito de inclinar a cabeça,
Até o sorriso cansado era igual. 10 anos. A idade batia. Mas não fazia sentido. O bebê tinha morrido. Os documentos estavam assinados. A certidão de óbito existia. Augusto guardou as fotos e fechou a caixa. Colocou de volta na gaveta e foi até o banheiro. Lavou o rosto com água fria, segurando a pia com força. Quando levantou a cabeça, viu o próprio reflexo no espelho. Olheiras fundas, cabelo grisalho nas têmporas. 42 anos, parecendo 50. Ele voltou para o quarto e deitou sem tirar a roupa. Do outro lado da cidade, Isadora entrou no portão da casa pequena com o dinheiro guardado no bolso. A tinta da parede estava descascando. O telhado tinha 2 telhas quebradas que deixavam a água entrar quando chovia. Ela empurrou a porta devagar para não fazer barulho. Isa, é você? A voz da avó veio do quarto. Sou eu, vó. Isadora largou a mochila na cadeira da cozinha e foi até o corredor estreito. Dona Célia estava deitada, coberta até o pescoço, mesmo com o calor. Vendeu tudo hoje? Vendi. Isadora sentou na beirada da cama. Uma pessoa comprou todas as flores de uma vez. Todas? É, um homem de terno. Pagou R$ 100. Dona Célia franziu a testa. Que tipo de homem? Um rico. Tinha um carro bonito. Isadora tirou o cartão do bolso. Ele me deu isso. Disse que vai pagar o médico da senhora se a gente precisar. A avó pegou o cartão com a mão trêmula. Olhou para o nome impresso, depois para a neta. Você não conhece ele, Isa. Não pode aceitar ajuda de estranho. Eu sei, vó. Mas... e se a gente precisar mesmo? Dona Célia ficou em silêncio. A dor no peito tinha voltado de tarde. Forte. Ela tomou o remédio que sobrou, mas sabia que não ia durar a semana. A gente vai dar um jeito. Como? A avó não respondeu. Devolveu o cartão e fechou os olhos, cansada. Isadora guardou o cartão de novo e levantou. Foi até a cozinha, abriu a geladeira quase vazia e pegou o pote de arroz de ontem. Esquentou no fogão, comeu em pé mesmo, olhando pela janela pequena. Depois lavou o prato, pegou o caderno da mochila e sentou para fazer a lição. A luz da cozinha piscava. A conta de energia estava atrasada de novo. Ela escreveu devagar, parando às vezes para massagear a mão cansada de segurar flores o dia inteiro. Quando terminou, já passava das 11. Guardou o caderno, apagou a luz e foi para o quartinho que dividia com a avó. Deitou no colchão fino no chão e puxou o lençol. Dona Célia respirava pesado na cama ao lado. Isadora virou de lado e fechou os olhos, mas demorou para dormir. Ficou pensando no homem do carro. No jeito que ele olhou para ela, como se estivesse vendo outra pessoa, no cartão guardado no bolso da mochila, na esperança pequena e perigosa que começou a crescer sem permissão. Do outro lado da cidade, Augusto continuava acordado, olhando para o teto, com o rosto de Isadora gravado na mente e uma pergunta martelando sem parar. E se não fosse coincidência? Augusto voltou no dia seguinte. Estacionou no mesmo lugar, na mesma hora, 6 da tarde. Isadora estava lá, com outro balde de flores. Ela o viu sair do carro e estreitou os olhos. O senhor de novo? Eu de novo. Ele se aproximou devagar. Posso comprar mais flores? Eu tenho menos hoje. Só 10. Então levo as 10. Isadora cruzou os braços. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei. Ele tirou a carteira. Mas quero fazer. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois suspirou e pegou o balde. R$ 50. Augusto deu uma nota de 100. Fica com o troco de novo. Não. Fica. Isadora guardou o dinheiro sem falar nada. Entregou as flores e ajeitou a mochila, pronta para ir embora. Você já jantou? Ela parou. O quê? Se você já jantou? Não. Quer jantar comigo? Tem uma lanchonete ali na esquina. Isadora olhou para a lanchonete, depois para ele. A desconfiança voltou para o rosto dela. Por que o senhor quer jantar comigo? Augusto enfiou as mãos no bolso. Porque eu não gosto de comer sozinho.
O senhor não tem família? Não. A resposta saiu rápida demais. Isadora percebeu. Amigos? Também não. Ela ficou em silêncio, pensando. Depois olhou para o céu que começava a escurecer. Tá bem, mas eu preciso avisar minha avó. Pode ligar. A gente não tem telefone. Augusto hesitou. Então eu te levo em casa depois. Prometo. Isadora concordou com a cabeça, mas não relaxou. Eles caminharam até a lanchonete em silêncio. Augusto abriu a porta para ela. Sentaram numa mesa do canto. O cardápio tinha foto de hambúrguer e batata frita. Isadora olhou os preços e mordeu o lábio. Pode pedir o que quiser. Eu não quero nada muito caro. Não importa o preço, pede. Ela pediu um hambúrguer simples e suco. Augusto pediu a mesma coisa. A comida chegou rápido. Isadora comeu devagar, mas com fome. Ele mal tocou no prato. Sua avó, ela tá melhor? Isadora balançou a cabeça. Piorou. Ontem ela quase desmaiou. Ela foi no médico? Não tem como. A consulta do posto só para mês que vem. Augusto largou o hambúrguer. E se eu pagar um médico particular, um bom, que pode ver ela amanhã mesmo? Isadora parou de mastigar, engoliu devagar e colocou o hambúrguer no prato. Por que o senhor quer ajudar a gente? A pergunta veio baixa, mas direta. Ela olhou para ele sem piscar. Augusto respirou fundo. Não podia contar a verdade. Ainda não. Nem sabia se era verdade. Porque um dia alguém me ajudou quando eu precisei e eu nunca esqueci. Não era mentira completa. Mariana tinha ajudado ele a virar gente quando ele era só ambição e raiva. Isadora continuou olhando para ele, procurando mentira. Não achou. Tá bom, mas eu vou pagar de volta. Não sei quando, mas vou. Não precisa. Precisa. Para mim precisa. Augusto concordou com a cabeça. Entendeu que discutir ia piorar. Eles terminaram de comer. Ele pagou a conta e levou ela para casa. O bairro era simples, ruas estreitas, casas coladas uma na outra. Isadora pediu para ele parar 2 casas antes. Minha avó fica preocupada com o estranho. Entendo. Ela desceu do carro e se inclinou para falar pela janela aberta. Obrigada pelo jantar. Amanhã eu volto. Com um médico. Isadora mordeu o lábio. Depois acenou e entrou correndo no portão. Augusto ficou parado, vendo a luz da casa acender. Esperou ela entrar antes de ir embora. No dia seguinte, voltou com um cardiologista. Dona Célia recusou no começo, mas Isadora convenceu. O médico examinou, pediu exames, receitou remédios novos. Augusto pagou tudo. Farmácia, laboratório, consulta de retorno. Nos dias seguintes, virou rotina. Ele aparecia todo fim de tarde, comprava as flores, levava Isadora para lanchar. Conversavam sobre a escola, sobre os sonhos dela. Eu quero ser professora, ela disse um dia, mexendo no canudo do suco. Ou médica, ainda não decidi. Você gosta de estudar? Gosto. Mas é difícil às vezes. Eu fico muito cansada. Augusto olhou para as mãos pequenas dela, calejadas de tanto segurar flores. E se você não precisasse vender flores todo dia? Isadora levantou o olhar. Como assim? E se eu pagasse uma mesada para você poder focar só nos estudos? O senhor tá louco? Não. A gente mal se conhece. Eu sei, mas eu tenho condições de ajudar. E você merece uma chance melhor. Isadora ficou quieta. Mexeu no guardanapo de papel até rasgar. Eu não sei se minha avó vai deixar. Então eu converso com ela. E conversou. Dona Célia recebeu ele na sala pequena, sentada na poltrona velha, com o chale nos ombros, mesmo no calor. O senhor está fazendo muito pela gente, moço. Eu não entendo por quê. Augusto sentou no sofá, de frente para ela. Isadora ficou na cozinha, fingindo que não estava ouvindo. Eu perdi minha família há muito tempo. Não tenho ninguém. E quando eu vi a Isa, me lembrou de alguém importante. Quem? Ele hesitou. Minha esposa. Ela morreu grávida. Dona Célia ficou em silêncio. Olhou para ele com aquele jeito de quem já viveu demais para não reconhecer dor de verdade. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Mas a Isa não é sua filha, moço. A senhora sabe disso, né?
A frase cortou o ar. Augusto segurou o braço do sofá com força. Eu sei. Então por que está fazendo isso? Ele olhou para a cozinha, onde Isadora fingia lavar louça. Depois voltou para Dona Célia. Porque eu posso fazer diferença na vida dela. E preciso disso. Preciso sentir que ainda sirvo para alguma coisa. A avó estudou o rosto dele por um tempo longo. Depois suspirou. Tá bem, mas eu quero deixar uma coisa clara. Ela se inclinou para frente. Se o senhor machucar minha neta de qualquer jeito, eu mesma vou atrás do senhor. Entendido? Entendido. Dona Célia relaxou na poltrona. Isa, para de fingir que não está ouvindo e vem aqui. Isadora apareceu na porta da cozinha vermelha. Seu Augusto vai ajudar a gente. E você vai aceitar com educação e gratidão, mas sem obrigação nenhuma. Ouviu? Isadora olhou para ele. Algo mudou no rosto dela. A desconfiança deu lugar a outra coisa. Não era confiança ainda, mas era o começo. Obrigada, ela disse baixo. Augusto sorriu. Pela primeira vez em 10 anos, o sorriso não doeu. Nas semanas seguintes, ele trouxe material escolar novo, mochila, cadernos, lápis de cor, pagou o aluguel atrasado, comprou comida e encheu a geladeira. Isadora deixou de vender flores. Voltava da escola e fazia lição. Ele aparecia para ajudar com matemática. Ela ensinou ele a fazer pulseira de miçanga enquanto conversavam. O senhor tem certeza que não quer nada em troca? Ela perguntou um dia. Certeza. Nem amizade? Augusto olhou para ela. Amizade eu aceito. Isadora sorriu. Pela primeira vez, um sorriso sem peso. Então tá, amigos. Ela estendeu a mão. Ele apertou, segurando com cuidado, como quem segura algo frágil demais para quebrar. E pela primeira vez, desde que Mariana morreu, Augusto sentiu que talvez ainda houvesse razão para acordar de manhã. Augusto começou a buscar Isadora na escola. No começo, ela estranhava. Via as outras crianças saindo com os pais e não sabia como chamar ele. Não era pai, não era tio. Era só Augusto. Bom dia, seu Augusto. Ela dizia sempre formal. Só Augusto tá bom. Mas ela nunca conseguia. A educação que Dona Célia ensinou não deixava. Ele esperava ela no portão, encostado no carro, de terno mesmo no calor. Os outros pais olhavam. Isadora fingia que não via. Um dia ela saiu da aula com a blusa suja de tinta. O que aconteceu? Aula de artes. A tinta respingou. Augusto olhou para a mancha verde no ombro dela. Vamos comprar uniformes novos. Esse ainda serve. Mas você merece um sem mancha. Foram na loja de uniformes. Ele comprou 3 blusas, 2 saias, um tênis novo. Isadora experimentou tudo no provador e saiu sem jeito. Tá muito. Tá certo. No caminho de volta ela ficou quieta, olhando pela janela. Augusto percebeu. Você tá bem? Tô. É que ninguém nunca comprou roupa nova para mim antes. Sempre usava as doadas da escola. Augusto apertou o volante. Não falou nada. Não precisava. Quando chegaram em casa, Dona Célia estava na cozinha tentando fazer almoço. Augusto entrou junto dessa vez. A avó já não reclamava mais. Deixa eu ajudar. O senhor não precisa... Eu quero. Dona Célia suspirou e entregou a colher de pau. Augusto descascou batata, cortou tomate, temperou o frango. Isadora ficou observando, sentada na cadeira, balançando as pernas. O senhor sabe cozinhar? Aprendi sozinho. Quando você mora sozinho, ou aprende ou passa fome. E o senhor mora numa casa grande. Moro. Sozinho numa casa grande deve ser estranho. Augusto parou de mexer a panela. Olhou para ela. Depois daquele dia, virou rotina ele ficar para almoço. Dona Célia começou a colocar prato para ele na mesa sem perguntar. Eles comiam os 3 juntos, conversando sobre a escola, sobre as notícias, sobre nada importante. Isadora contava das aulas. Augusto ouvia tudo, perguntava sobre as matérias, ajudava quando ela empacava em algum exercício. Matemática é difícil, ela reclamou um dia, mordendo a ponta do lápis. Deixa eu ver. Ele puxou o caderno. Fração. Explicou devagar, com paciência,
desenhando no papel. Isadora entendeu na terceira tentativa. Ah, agora faz sentido. Você é esperta, só precisava de alguém para explicar direito. Ela sorriu, voltou a fazer os exercícios sozinha. Augusto ficou olhando ela escrever, a língua para fora concentrada, igual Mariana fazia. O nó na garganta voltou. Ele levantou e foi beber água para disfarçar. Outro dia, Isadora ensinou ele a fazer pulseira de miçanga. Sentaram os dois no chão da sala, com as continhas espalhadas numa caixa de sapato. Tem que ir alternando as cores. Oh, ela mostrou devagar. Augusto tentou, mas os dedos grandes dele não ajudavam. A linha escapava toda hora. O senhor é meio desastrado. Sou mesmo. Isadora riu. Um som leve, de criança. Augusto percebeu que nunca tinha ouvido ela rir antes. Ele tentou de novo. Conseguiu fazer uma pulseira torta, com as contas desalinhadas. Isadora pegou e colocou no pulso. Ficou perfeita. Tá torta. Mas eu gostei. Ela não tirou. Usou a pulseira nos dias seguintes, mesmo quando Augusto ofereceu fazer outra melhor. As semanas passaram. Augusto começou a chegar mais cedo, sair mais tarde, trazia livros para Isadora. Ela lia em voz alta enquanto ele consertava coisas na casa. Trocou a torneira que pingava, arrumou a porta do banheiro que não fechava direito, subiu no telhado e trocou as telhas quebradas. Dona Célia assistia tudo da poltrona. O senhor não precisa fazer isso, moço. Eu sei, mas me faz bem. E fazia. Pela primeira vez em anos, Augusto acordava com vontade de sair de casa. Não ia mais para o escritório todo dia. Deixou a empresa nas mãos do sócio. Só resolvia o urgente. O resto do tempo passava com Isadora e Dona Célia. Levou as duas no médico, nos exames da avó, no mercado, no parque um domingo de manhã. Isadora correu no playground, enquanto ele e Dona Célia sentaram no banco. O senhor está se apegando muito, a avó disse baixo. Augusto olhou para Isadora no balanço, rindo. Eu sei. Se um dia tiver que ir embora, vai doer. Já doeu antes. Eu aguento. Dona Célia ficou em silêncio. Depois suspirou fundo e fechou os olhos no sol fraco da manhã. Naquela noite, Augusto jantou com elas. Dona Célia fez bolo de fubá. Comeram na mesa pequena, com pratos desemparelhados, conversando sobre besteira. Depois do jantar, Isadora bocejou. Vai dormir, menina, Dona Célia disse, mas eu quero terminar o livro. Termina amanhã. Isadora fez bico, mas obedeceu. Foi escovar os dentes. Voltou de pijama, um conjunto velho com estampa desbotada. Boa noite, seu Augusto. Boa noite, Isa. Ela hesitou na porta do quarto. Depois voltou e abraçou ele rápido, antes que pudesse pensar melhor. Augusto ficou parado, sem saber o que fazer. Depois, levantou a mão devagar e afagou a cabeça dela. Dorme bem. Isadora soltou ele e correu para o quarto. Dona Célia viu tudo, mas não comentou. Augusto saiu 10 minutos depois. No carro, ficou parado com as mãos no volante, tentando controlar a respiração. O abraço tinha durado 3 segundos. Mas tinha quebrado algo dentro dele que estava rachado faz tempo. Nos dias seguintes, Isadora ficou menos tímida. Sentava perto dele no sofá. Pedia para ele ler em voz alta. Mostrava os desenhos da escola. Contava segredos pequenos de criança. Eu tenho medo do escuro, ela confessou um dia, baixo. Por quê? Não sei. Sempre tive. Augusto comprou um abajur e colocou no quarto dela. Luz fraca, suficiente para afastar o medo. Isadora agradeceu sem palavras. Só segurou a mão dele por um segundo antes de dormir. Outro dia, ele estava ajudando ela com o dever de casa quando percebeu que ela tinha parado de escrever. O que foi? Isadora mordeu o lábio. Posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor gostaria de ter tido filhos? A pergunta caiu pesada. Augusto largou o lápis. Eu quase tive uma filha, mas ela não sobreviveu. Sinto muito. Obrigado. Isadora ficou olhando para ele, pensando. Depois voltou a escrever, mas mais devagar.
Se ela tivesse sobrevivido, o senhor acha que ela ia gostar de mim? Augusto sentiu o peito apertar. Acho que sim, muito. Isadora sorriu pequeno e continuou a lição. Naquela noite, Dona Célia chamou Augusto para conversar na cozinha enquanto Isadora dormia. Eu preciso te contar uma coisa. Augusto sentou. O tom da avó estava diferente. Sério demais. Que coisa! Dona Célia juntou as mãos na mesa. Os dedos tremiam um pouco. Sobre a Isa, sobre a família dela. Augusto parou de respirar. A mãe dela não morreu no parto. Morreu 3 dias depois. E o pai? Ela parou. Olhou para ele direto. O pai dela nunca soube que ela existia. O mundo ficou mudo. Augusto ouviu o próprio coração batendo nos ouvidos. Como assim? A família da minha filha. Eles esconderam a menina. Acharam que o pai era culpado pelo acidente. Então mentiram para ele. Disseram que o bebê tinha morrido. Augusto levantou da cadeira. As pernas quase não seguraram. Quem era a mãe dela? Dona Célia respirou fundo. Mariana. O nome atingiu ele como soco. Augusto segurou a beirada da mesa. Mariana Costa? Sim. O chão desapareceu. 10 anos. 10 anos de mentira. 10 anos sem saber que a filha dele estava viva. Por que você está me contando isso agora? Porque eu tô morrendo, moço. Dona Célia limpou os olhos. E a Isa não pode ficar sozinha. Ela precisa do pai. Ela precisa de você. Augusto se sentou de novo. Ou caiu. Não sabia mais. Ficou com a cabeça entre as mãos, tentando processar. Isadora, sua filha, o tempo todo. Ela sabe? Não, nunca contei. Achei que ia proteger ela da dor. Eu tenho que contar para ela. Não agora. Dona Célia segurou o braço dele. Deixa ela se acostumar mais com você. Depois a gente conta juntos. Augusto olhou para a porta do quarto onde Isadora dormia. Sua filha, viva, crescida, ali. Eu perdi 10 anos com ela. Eu sei. E eu peço perdão por isso. Mas você ainda pode ter o resto da vida. Augusto não conseguiu responder. Levantou e saiu da casa sem olhar para trás, entrando no carro e dirigindo sem rumo, com lágrimas que ele não tentou segurar. Tudo fazia sentido agora. O rosto igual, a idade, o jeito de ser. Isadora era dele, sempre foi. E alguém roubou 10 anos que ele nunca ia recuperar. Augusto não voltou no dia seguinte. Isadora esperou na hora de sempre. Ficou sentada no portão, balançando as pernas, olhando a rua. Ele não apareceu. Ela entrou e encontrou Dona Célia na cozinha, segurando o peito. Vó? Tô bem, menina. Só uma pontada. Mas não estava bem. A avó suava frio, respirava rápido demais. Eu vou chamar o seu Augusto. Não precisa incomodar ele. Precisa sim. Isadora pegou o cartão amassado que guardava na gaveta e correu até a casa da vizinha. Pediu emprestado o telefone. Ligou com a mão tremendo. Augusto atendeu no terceiro toque. Isa, seu Augusto, minha avó tá passando mal. Ele chegou em 15 minutos. Entrou e viu Dona Célia encostada na parede, pálida, segurando o braço esquerdo. A gente vai pro hospital. Agora. Não esperou resposta. Ajudou a avó a levantar, sustentou ela até o carro. Isadora entrou atrás, segurando a mão da avó o caminho todo. No pronto-socorro, Dona Célia foi direto para a sala de emergência. Augusto ficou com Isadora na sala de espera. Ela sentou na cadeira de plástico encolhida, abraçando a mochila. Ela vai ficar bem? Vai. Augusto sentou ao lado. Os médicos aqui são bons. Isadora não respondeu. Ficou olhando para as próprias mãos. 2 horas depois, um médico saiu. Augusto levantou na hora. A paciente teve um infarto. Conseguimos estabilizar, mas ela precisa de cirurgia urgente. Quando? Amanhã de manhã, se possível. O coração dela está muito fraco. Faz a cirurgia. Eu pago o que precisar. O médico concordou e voltou. Augusto sentou de novo. Passou a mão no rosto. Isadora continuou quieta, pequena demais naquela cadeira. Ela vai morrer? A pergunta veio baixa, mas direta. Augusto olhou para ela. Não, se os médicos conseguirem ajudar. E se não conseguirem?
Ele não tinha resposta. Só puxou ela pro abraço. Isadora encostou a cabeça no peito dele e ficou assim, sem chorar, só respirando devagar. Eles deixaram visitar às 7 da noite. Dona Célia estava deitada, conectada em fios e aparelhos. Abriu os olhos quando eles entraram. Oi, vó. Isadora segurou a mão dela. Oi, minha linda. A voz saiu fraca. Dona Célia olhou para Augusto parado na porta. Pode chegar, moço. Ele se aproximou. Ficou do outro lado da cama. A cirurgia é amanhã cedo, Dona Célia disse. Eu preciso falar com você. A sós. Isadora olhou para a avó, depois para Augusto. Eu posso ficar. Não, meu amor, vai ali fora beber uma água. A gente já vai. Isadora saiu sem entender. Augusto esperou a porta fechar. O que você precisa me dizer? Dona Célia respirou fundo. Cada palavra custava esforço. Se eu não sobreviver, você precisa cuidar da Isa. Eu vou cuidar, pode ficar tranquila. Não, ela apertou o lençol. Você não entendeu. Você precisa cuidar dela porque ela é sua. Augusto fechou os olhos. Já sabia. Desde aquela noite na cozinha, ele sabia. Eu sei. Não, você não sabe tudo. Dona Célia tossiu, fez uma careta de dor. A família da Mariana, eles mentiram para você de propósito. Acharam que você tinha culpa no acidente, que tinha bebido, que estava dirigindo rápido. Eu não bebi. Eu nunca... Eu sei, moço. Mas eles não quiseram saber. Fizeram você assinar papel dizendo que o bebê tinha morrido. Falsificaram atestado. Te afastaram de tudo. Augusto segurou a grade da cama. As mãos ficaram brancas de tanta força. Eles roubaram minha filha de mim. Roubaram e eu deixei. Dona Célia limpou os olhos com a mão livre. Eu fui covarde. Tinha medo que você processasse a gente, tirasse ela de mim. Então fiquei quieta. E a Isa cresceu sem pai por causa disso. Você tinha que ter me contado antes. Eu sei, mas eu estava com medo. E agora é tarde demais para voltar atrás. Ela segurou o braço dele. Você precisa prometer uma coisa. O quê? Se eu não sair dessa cirurgia, você fica com ela. Você registra ela no seu nome. Você não deixa ninguém tirar ela de você de novo. Augusto sentiu a garganta fechar. E se você sair? A gente conta para ela. A gente conta. Juntos. Mas só quando ela estiver pronta. Como eu vou saber quando ela está pronta? Você vai saber. Dona Célia soltou ele e fechou os olhos, cansada. Você é o pai dela. Você vai sentir. Augusto ficou parado, olhando para a avó de Isadora, para a avó da filha dele, tentando processar 10 anos de mentira em alguns minutos. Por que eles fizeram isso? Por que perderam a filha e precisavam culpar alguém? Dona Célia abriu os olhos de novo. Mas você não teve culpa, moço. Eu sei disso. A Mariana sabia disso. E um dia a Isa vai saber também. Eu perdi 10 anos com ela. Eu sei, e eu nunca vou conseguir te pedir perdão o suficiente por isso. A voz dela quebrou. Mas você ainda pode ter o resto da vida. Não desperdiça. Uma enfermeira entrou para checar os aparelhos. Augusto saiu do quarto, passou por Isadora na sala de espera e foi direto para o banheiro. Trancou a porta, segurou a pia, olhou para o próprio reflexo no espelho. 10 anos. Roubaram 10 anos dele com a filha. Os primeiros passos. As primeiras palavras. As noites acordado com febre. Os aniversários. As apresentações da escola. Tudo. Ele socou a pia. A mão doeu. Não importou. Respirou fundo 3 vezes. 4. 5. Não podia desmoronar agora. Isadora precisava dele inteiro, não em pedaços. Lavou o rosto com água fria. Secou. Endireitou a camisa. Quando voltou, Isadora estava sentada no mesmo lugar, abraçando a mochila. Seu Augusto? Sim? A avó vai ficar bem? Ele sentou ao lado dela e passou o braço pelos ombros pequenos. Ela vai lutar. E a gente vai ficar aqui torcendo. Isadora encostou nele de novo. Augusto beijou o topo da cabeça dela. Um gesto que saiu natural, sem pensar. Sua filha. Finalmente nos braços dele, mas ela ainda não sabia. E a verdade, quando viesse, ia mudar tudo.
A cirurgia aconteceu às 6 da manhã. Augusto e Isadora ficaram na sala de espera. Ela dormiu encostada nele. Ele não dormiu. 3 horas depois, o médico saiu. A expressão no rosto dele disse tudo antes das palavras. Fizemos o possível, mas o coração dela não aguentou. Sinto muito. Isadora estava acordada, ouviu tudo, ficou olhando para o médico sem piscar, como se não entendesse. Ela morreu? Sim, ela não sentiu dor. Isadora não chorou. Levantou devagar e caminhou até a janela. Ficou parada lá, olhando para a rua, os ombros tensos. Augusto se aproximou. Isa, eu quero ir para casa. Tá bem? Ele assinou os papéis, conversou com a assistente social, levou Isadora para a casa dela em silêncio. Quando entraram, a casa estava do jeito que deixaram. A xícara de café da avó na mesa, o chale na poltrona, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Isadora foi para o quarto e fechou a porta. Augusto ficou na sala sem saber o que fazer. Ligou para a funerária, organizou o velório, pagou tudo. O enterro foi 2 dias depois. Pouca gente apareceu. Algumas vizinhas, o padre da igreja. E 3 pessoas que Augusto nunca tinha visto. 2 homens de meia idade e uma mulher mais velha. Rostos conhecidos. Os mesmos olhos de Mariana. A família dela. Augusto sentiu o sangue gelar. Ficou parado do outro lado do caixão, observando. O irmão mais velho de Mariana, Paulo, viu Isadora e franziu a testa. Cochichou algo com a irmã. Os 2 olharam para Augusto. Depois da cerimônia no cemitério, Paulo se aproximou de Isadora. Você é a filha da Mariana? Isadora olhou para ele confusa. Quem é o senhor? Seu tio, irmão da sua mãe. Ela deu um passo para trás. Augusto se colocou entre os 2. Ela não conhece você. Paulo olhou para ele. Demorou alguns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, o rosto endureceu. Augusto. Paulo. O nome saiu frio. Paulo olhou para trás, acenou para os outros 2. Eles se aproximaram. O que você está fazendo aqui? A irmã de Mariana, Vera, perguntou. Cuidando da Isa. Cuidando? Paulo deu um passo à frente. Você não tem direito nenhum sobre ela. Tenho todo o direito. A menina acabou de perder a avó. Ela precisa de família de verdade. Augusto respirou fundo, tentando manter a calma. Isadora estava ouvindo tudo atrás dele. Eu sou a família dela. Vera cruzou os braços. Você é um estranho que apareceu do nada. A gente é sangue dela. Vocês nunca apareceram antes. Porque a dona Célia não deixava. Mas agora ela se foi. E a menina precisa de cuidado adequado. Ela já tem. Comigo. Paulo se aproximou mais. Você não entendeu. A gente vai entrar com pedido de guarda. Vai levar ela para morar com a gente. Não vão. Vamos. E você não pode fazer nada para impedir. Augusto sentiu a raiva subindo quente, mas não deixou explodir. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Podem tentar, mas não vão conseguir. Ele estendeu o papel. Paulo pegou, desdobrou, leu. O rosto dele mudou. Ficou branco. Isso é mentira. Exame de DNA, feito há 3 semanas. Assinado e reconhecido. Isadora é minha filha. Silêncio. Vera pegou o papel da mão do irmão. Leu também. Deixou cair. Como você descobriu? Dona Célia me contou. Paulo deu 2 passos para trás. Isso não pode ser verdade. O bebê morreu. A gente viu os papéis. Vocês falsificaram os papéis. A voz de Augusto saiu baixa, controlada. Esconderam minha filha de mim por 10 anos. A gente fez o que era certo. Vera elevou a voz. Você matou nossa irmã. Eu não matei ninguém. Foi um acidente. Você estava dirigindo. E vocês acham que eu não pago por isso todo dia? Augusto deu um passo à frente. Vocês acham que eu não acordo todo dia lembrando que eu sobrevivi e ela não? Vocês acham que foi fácil? Você não merecia ficar com o bebê. Ela era minha filha. A voz dele finalmente quebrou. Vocês não tinham direito de tirar ela de mim. Paulo abriu a boca para responder, mas uma voz pequena cortou o ar. É verdade. Todos viraram.
Isadora estava parada a alguns metros olhando para Augusto. O rosto dela branco, os olhos arregalados. Isa, é verdade? Ela repetiu mais alto. Você é meu pai? Augusto sentiu o mundo parar. Não era assim que devia acontecer. Não no cemitério. Não no enterro da avó. Não com a família de Mariana assistindo. Mas não tinha mais volta. Isadora balançou a cabeça. Não. Minha mãe morreu no parto e meu pai... Minha avó disse que ele não sabia que eu existia. Porque eles mentiram para mim. Augusto apontou para Paulo e Vera. Eles me fizeram assinar papel dizendo que você tinha morrido. Me afastaram de você. Por quê? Paulo tentou falar, mas Augusto continuou. Porque acharam que eu tinha culpa no acidente que matou sua mãe. E em vez de me darem a chance de ser seu pai, eles decidiram que eu não merecia. Isadora olhou para os tios que nunca conheceu. Depois voltou para Augusto. Você sabia? Quando me encontrou na rua, você já sabia? Não, eu só desconfiei. Você era parecida demais com sua mãe e fez o exame sem me avisar. Fiz porque eu precisava ter certeza antes de te contar. Você mentiu para mim. Eu protegi você. Augusto se abaixou na altura dela. Eu não queria te machucar. Não queria bagunçar sua vida antes de saber a verdade. Isadora deu um passo para trás. Você é igual eles. Escondeu a verdade porque achou que era melhor para mim. Isa, não é assim. Todo mundo mente. Minha avó mentiu. Eles mentiram. Ela apontou para os tios. Você mentiu. Todo mundo. A voz dela quebrou no final. As lágrimas que ela segurou nos últimos 2 dias finalmente caíram. Augusto tentou se aproximar, mas ela recuou de novo. Não encosta em mim. Isa, por favor, eu não tenho ninguém. Ninguém. Ela limpou o rosto com a manga da blusa. Minha avó morreu e eu descobri que meu pai estava aqui o tempo todo e ninguém me contou. Ninguém. Augusto sentiu o peito apertar. Ajoelhou no chão. Ficou na altura dela. Você tem razão. Eu devia ter contado antes. Eu errei. A voz dele saiu baixa, trêmula. Mas eu não menti sobre tudo. Tudo que eu senti por você era verdade. A vontade de cuidar de você, de te proteger, de estar perto. Isso era real. Isadora continuou chorando, abraçada em si mesma. Eu deveria ter estado lá desde o primeiro dia da sua vida, Isa. E me roubaram isso, me roubaram você. Ele olhou para os tios de Isadora. Depois voltou para ela. Mas eu tô aqui agora. E eu não vou deixar você sozinha nunca mais. Como eu posso confiar em você? Você não pode. Augusto respirou fundo. Mas eu vou passar o resto da vida provando que eu mereço, se você me deixar. Isadora ficou parada, tremendo, com o rosto molhado de lágrimas. Augusto estendeu a mão devagar. Me perdoa por ter demorado tanto tempo para te encontrar? Ela olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Viu as lágrimas que ele não conseguiu segurar. E depois de um silêncio que pareceu durar horas, ela deu um passo à frente e se jogou nos braços dele. Augusto segurou a filha com força, enterrou o rosto no cabelo dela e deixou 10 anos de dor saírem de uma vez. Isadora chorou no ombro dele, agarrada, pequena demais para tanta dor, mas forte o suficiente para não desistir. Paulo e Vera foram embora em silêncio, sem palavras, sem pedidos de desculpa. Não importava mais. Augusto tinha a filha de volta, e nada no mundo ia separá-los de novo. Isadora se mudou na semana seguinte. Ela entrou na mansão carregando uma mochila velha e uma caixa de papelão com as coisas da avó. Augusto pegou a caixa das mãos dela. Vou guardar num lugar seguro. Ela concordou sem falar. Ainda estava processando tudo. Ainda doía. Augusto mostrou o quarto que preparou. Cama nova, escrivaninha, estante vazia esperando livros. Ele não tinha certeza se tinha exagerado ou se tinha faltado algo. Você pode mudar o que quiser. Pintar, decorar, é seu. Isadora entrou devagar. Passou a mão na colcha, sentou na beirada da cama. Ficou assim por alguns segundos. É grande. É, mas você vai se acostumar. Ela não respondeu.
Augusto saiu e fechou a porta para dar espaço. Os primeiros dias foram estranhos. Isadora acordava cedo, esquecendo onde estava. Vinha para a cozinha, esperando encontrar a avó, e encontrava Augusto tentando fazer café. Ela ficava na porta, sem saber se ajudava ou se voltava para o quarto. Bom dia. Bom dia. Conversas curtas. Educadas, distantes. Augusto fez panqueca no terceiro dia, queimou metade. Isadora comeu assim mesmo, sem reclamar. Desculpa, ainda estou aprendendo. Tá bom. Ela cortou mais um pedaço. Minha avó também queimava às vezes. Foi a primeira vez que ela mencionou Dona Célia sem a voz quebrar. Augusto matriculou ela numa escola particular perto de casa. Isadora estranhou o uniforme novo, a mochila sem remendo, o material completo. No primeiro dia, ele deixou ela no portão. Você quer que eu entre com você? Não precisa. Eu busco às 5. Tá. Ela entrou sem olhar para trás. Augusto ficou parado vendo até ela desaparecer no corredor. Demorou mais 10 minutos para sair. À noite, eles jantavam juntos. Augusto perguntava sobre a escola. Isadora respondia com frases curtas. Depois, ela ia para o quarto fazer lição. Ele arrumava a cozinha sozinho, mas aos poucos as coisas mudaram. Isadora começou a deixar a porta do quarto aberta. Augusto passava e via ela desenhando, lendo, ouvindo música baixo. Um dia, ela apareceu na sala com o caderno na mão. Você pode me ajudar com matemática? Posso. Eles sentaram no sofá. Augusto explicou. Ela entendeu. Não voltou para o quarto logo. Ficou ali, vendo televisão com ele, os dois em silêncio confortável. Outro dia, Augusto voltou do trabalho e encontrou ela na cozinha. O que você está fazendo? Tentando fazer bolo. A avó me ensinou a receita, mas eu nunca fiz sozinha. Posso ajudar? Isadora hesitou. Depois entregou a tigela. Você bate. Meu braço cansou. Eles fizeram juntos. O bolo cresceu torto, mas tinha gosto de infância. Comeram sentados no balcão da cozinha, rindo de como ficou feio. Foi a primeira vez que Isadora riu desde o enterro. As semanas viraram meses. Augusto aprendeu a fazer trança. Levou 3 tutoriais no YouTube e 4 tentativas desastrosas até conseguir. Isadora reclamou que puxava o cabelo, mas deixou ele tentar de novo no dia seguinte. Ela ensinou ele a jogar videogame. Augusto era péssimo, morria no mesmo lugar toda hora. Isadora revirava os olhos, mas pegava o controle e passava a fase para ele. Você é ruim nisso. Sou muito ruim. Eles riram juntos. Um sábado, Isadora entrou no escritório dele. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Como era minha mãe? Augusto parou de digitar. Olhou para ela parada na porta, segurando a barra da blusa. Senta aqui. Ela sentou. Augusto abriu a gaveta e tirou as fotos que guardava. Mostrou uma por uma. Contou histórias. Como conheceu Mariana. Como ela ria. Como dançava na chuva. Como fazia ele ser menos sério. Ela ia adorar você, ele disse baixo. Você acha? Tenho certeza. Isadora pegou uma foto da mãe grávida. Ficou olhando. Eu queria ter conhecido ela. Ela está em você. No jeito que você é forte. No jeito que você não desiste. Isadora limpou os olhos devagar. Depois abraçou ele. Obrigada. Por quê? Por me contar. Por não esquecer dela. Augusto apertou a filha com força. Nunca vou esquecer. 2 meses depois, Augusto criou uma fundação. Instituto Mariana Costa. Ajuda para crianças em situação de vulnerabilidade, educação, saúde, moradia. Isadora ajudou a escolher o logo. Uma flor, como as que ela vendia. Você acha que ela ia gostar? Ia amar. A fundação cresceu rápido. Ajudou dezenas de famílias no primeiro ano. Isadora ia junto nas visitas, via crianças que viviam como ela vivia, ajudava a distribuir material escolar, comida, cobertor. Obrigada por fazer isso, ela disse no carro voltando para casa. A ideia foi sua, das flores. Mas você fez acontecer. Augusto olhou para ela pelo retrovisor. A gente fez acontecer. Isadora sorriu.
Em casa, a rotina ficou leve. Jantares na mesa, conversas sobre o dia, filmes no sofá. Briga boba sobre quem esqueceu de fechar a pasta de dente. Um dia, Isadora estava ajudando ele a lavar a louça quando parou. Posso te chamar de pai? Augusto quase derrubou o prato. Segurou a pia. Você pode me chamar do que quiser. Mas você quer que eu chame? Ele virou para ela. Mais do que qualquer coisa no mundo. Isadora sorriu pequeno. Então tá, pai. A palavra saiu tímida, testando, mas saiu. Augusto puxou ela pro abraço e segurou como quem segura algo que quase perdeu para sempre. Eu te amo, Isa. Foi a primeira vez que ele disse em voz alta. Isadora apertou mais. Eu também te amo. A casa grande, vazia, silenciosa, que Augusto habitava por 10 anos, finalmente virou lar. Tinha luz nas janelas, barulho de porta batendo, riso ecoando nos corredores. Tinha vida, e pela primeira vez desde que Mariana se foi, Augusto acordava de manhã sem aquele peso no peito, porque ele não estava mais sozinho. 8 anos depois, Augusto ajustou a gravata pela 3ª vez. As mãos tremiam um pouco. Ele olhou para o espelho do carro e respirou fundo. Você tá nervoso? Isadora perguntou do banco de trás, rindo. Não. Tá sim. Você só mexe na gravata quando tá nervoso. Ela tinha 18 anos agora. Cabelo comprido, sorriso igual ao da mãe. Mas os olhos, esses eram dele. É a sua formatura do ensino médio. É importante. Pai, você ficou mais nervoso do que eu. A palavra ainda fazia o peito dele apertar de um jeito bom. 8 anos chamando ele de pai e ainda parecia novidade. Chegaram na escola. Isadora desceu, arrumou a beca. Augusto ficou olhando ela ajustar o cabelo. Linda e crescida demais. Você tá linda. Obrigada. Ela se aproximou e beijou a bochecha dele. A cerimônia começa em 20 minutos. Não esquece de gravar. Não vou esquecer. Ela entrou correndo. Augusto ficou parado, vendo ela desaparecer entre os outros formandos. Lembrou da menina pequena vendendo flores na calçada, do primeiro abraço, das primeiras palavras chamando ele de pai. Entrou no auditório e sentou na primeira fileira. Gravou tudo, o discurso dela, a entrega do diploma, o sorriso que ela abriu quando viu ele aplaudindo de pé. Depois, no estacionamento, ela veio correndo e se jogou nos braços dele. Eu consegui. Conseguiu. Eu sempre soube que ia conseguir. Eles voltaram para casa. Tinha festa surpresa. Amigos da escola, professores, funcionários da fundação. Isadora fingiu que não esperava, mas Augusto sabia que ela sabia. No meio da festa, ele subiu no escritório e pegou uma caixa que guardava. Voltou e chamou Isadora para a varanda. O que é isso? Abre. Ela abriu devagar. Dentro tinha uma carta, manuscrita, amarelada pelo tempo. O que é? Sua mãe escreveu, quando estava grávida de você. Eu encontrei nas coisas dela que a família guardou. Augusto engoliu seco. Ela sabia que podia não sobreviver e quis deixar algo para você. Isadora segurou a carta com cuidado. Leu em silêncio, as lágrimas caindo sem ela perceber. A carta falava de amor, de esperança, de sonhos que Mariana tinha para a filha. Terminava com: seja forte, seja bondosa e nunca esqueça que você foi desejada desde o primeiro segundo. Isadora dobrou a carta devagar e abraçou o pai. Obrigada por guardar isso. Sempre vou guardar tudo sobre ela. Tudo sobre você. Mais tarde, quando a festa acabou e os últimos convidados foram embora, Isadora e Augusto sentaram na sala. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Pai? Você se arrepende de ter demorado 10 anos para me encontrar? Augusto ficou em silêncio. Pensou nas noites vazias, nos anos sem ela, na dor de não saber. Me arrependo de não ter lutado mais, de não ter questionado. Mas não me arrependo do tempo que a gente teve, porque cada dia com você vale por todos que eu perdi. Isadora apertou a mão dele. Eu também não me arrependo,
Porque se fosse diferente, talvez a gente não fosse quem a gente é hoje. Na parede em frente, 3 porta-retratos. Um de Mariana, um deles 2. Um dos 3, montagem que Isadora fez, juntando uma foto da mãe com uma deles. A família que o acidente tentou destruir. A família que o destino reconstruiu de um jeito torto, dolorido, mas real. Augusto olhou para os quadros e sentiu algo que não sentia há anos: paz. A vida tinha tirado dele a chance de estar lá desde o começo. Tinha roubado os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros anos. Mas tinha dado uma segunda chance. Um encontro improvável numa calçada. Um rosto que parecia fantasma. Uma menina vendendo flores que mudou tudo. E ele não desperdiçou. Eu te amo, filha. Eu também te amo, pai. Lá fora, a cidade seguia. Pessoas vivendo suas vidas, carregando suas dores, procurando seus lugares. E dentro daquela casa que já foi vazia, agora cheia de luz e risada, 2 corações que quase se perderam para sempre, finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Porque no fim, família não é só sobre sangue ou tempo perdido. É sobre escolher ficar, sobre não desistir, sobre transformar a dor em algo que valha a pena. É sobre encontrar quem sempre foi seu, mesmo quando o mundo inteiro conspirou para manter vocês separados. E às vezes, tudo o que a gente precisa é uma segunda chance e a coragem de não deixar ela escapar.